Olá, pessoal! Meu nome é Sofia. O que você acha que é preciso para se tornar uma pessoa famosa? Ter uma boa aparência, talvez? Ou talento? Não se apresse em responder a essa questão. Acho que aprendi qual é o verdadeiro segredo da popularidade. Você provavelmente não vai gostar de saber qual é. Inscreva-se no canal e escute a história do meu sucesso. Quando eu nasci, minha mãe imediatamente decidiu qual seria o meu destino. Ela queria que eu me tornasse uma verdadeira estrela, uma cantora ou atriz. É por isso que, assim que eu comecei a andar, ela me inscreveu numa escola de dança. Assim que comecei a falar, ela me levou à aula de canto. Quando eu tinha idade suficiente para ir para a escola, ela também me matriculou em uma aula de teatro. Porém, um dia, algo terrível aconteceu. Minha mãe perdeu o emprego. Foi uma época terrível em nossas vidas. Rapidamente, ficamos sem dinheiro. E minha mãe não conseguia encontrar um novo emprego. Eu estava terminando a escola naquela época e me perguntando o que fazer a seguir. E então, quando não havia mais um centavo sequer em nossa casa, percebi que era minha vez de sustentar a minha mãe. Eu dançava lindamente, tinha uma boa voz e era fantástica no palco. Eu percebi que poderia me tornar uma cantora profissional, principalmente porque eu realmente queria fazer isso. Afinal, eu era muito talentosa e minha professora de canto sempre disse que tinha um grande futuro pela frente. Comecei a participar de diferentes audições. Muitas pessoas disseram que eu era boa e que me ligariam de volta, mas nunca ligaram. No entanto, um dia, consegui uma audição com um grande produtor musical, o Sr. Jackson. Ele já havia tornado muitos jovens artistas famosos e eu sonhava em fazer parte do time dele. Depois da minha audição, o Sr. Jackson pensou um pouco. Acho que você é exatamente o que estamos procurando, Sofia. Ele me pediu para ir ao seu escritório no dia seguinte e deixar os gestores de sua empresa cuidarem de tudo. Fiquei radiante e imediatamente corri para casa para fazer minha mãe feliz. Foi assim que eu entrei para o show business. Assinei um contrato e comecei a trabalhar. Eles escreviam canções para mim, pensavam em como eu deveria me vestir e agir no palco e montavam toda a minha agenda de shows. Eu não podia estar mais feliz. Alguns meses depois, minha primeira música começou a tocar nas rádios e meu primeiro clipe foi lançado na internet. Fiquei famosa e finalmente comecei a ganhar dinheiro pelo que estava fazendo. Eu tinha fãs de verdade, que queriam saber tudo sobre mim e me enchiam de perguntas nas redes sociais. As pessoas começaram a me reconhecer e a tirar fotos comigo na rua. Para ser honesta, eu não queria esse tipo de atenção. Afinal, eu fiquei famosa pelo meu talento e queria continuar assim. Mas isso não era suficiente para os meus fãs. Eles queriam saber todos os detalhes da minha vida. Eu vi um cara me rondando com cada vez mais frequência. Ele andava sempre com uma câmera e nunca me deixava sozinha. Um dia, fiquei tão cansada disso que fui até ele e disse: "Ei, pare de me filmar." O cara sorriu e disse que era paparazzi e que esse era o seu trabalho. Eles pagavam bem por fotos minhas. É por isso que ele sempre me seguia e não pararia de fazer isso. Não adiantava discutir. Então me virei e continuei andando. "Meu nome é Anthony e eu sou quem você precisa." Eu ouvi atrás de mim. Que praga, pensei. Só que naquela época, eu não tinha ideia do quanto aquele fotógrafo me incomodaria no futuro. Certo dia, eu estava em casa, cantando no meu quarto. Quando o ensaio acabou, fui ao banheiro para enxaguar minha garganta e acalmar minhas cordas vocais. No entanto, assim que liguei a água, de repente ouvi o clique de uma câmera. Havia mais alguém no banheiro. Afastei a cortina e vi o Anthony escondido na banheira com uma câmera nas mãos. Ele tinha entrado na minha casa para me filmar. Eu imediatamente chamei minha mãe e ela colocou o paparazzi arrogante no olho da rua. "Não queremos popularidade barata", ela gritou atrás dele. Minha mãe acreditava que meu talento me tornaria a nova Mariah Carey. Eu era muito grata pelo apoio dela. Afinal, eu estava mais interessada na carreira de cantora do que no estilo de vida de uma celebridade. Os dias se passavam assim. Eu gostava de passar o tempo sendo criativa. No entanto, o Sr. Jackson continuava me fazendo ir a festas e eventos de celebridades cada vez mais. Ele disse que era importante para a minha carreira, mas eu não tinha ideia de por que tudo isso era necessário e comecei a inventar desculpas para ficar em casa e compor músicas. Eu senti que estava no caminho certo para o sucesso, mas então algo inesperado aconteceu. Minha carreira foi piorando gradualmente. Minha classificação caiu em quase todas as paradas. Todos pareciam ter perdido o interesse por mim. E muitas pessoas abandonaram meu fã-clube. Eu não entendia por que isso estava acontecendo. Afinal, eu estava dando o meu melhor
e havia escrito tantas músicas novas que podia gravar um álbum inteiro. Quando as coisas ficaram realmente ruins, meu produtor me chamou e disse que estava desapontado com meu progresso. Então, o Sr. Jackson suspendeu meu contrato e me mandou tirar férias. Apesar de tudo o que estava acontecendo naquela época, ainda foi algo inesperado para mim. Minha carreira acabou antes mesmo de começar. Logo, minha mãe e eu ficamos sem dinheiro e nos encontramos em uma situação difícil novamente. Eu ficava sentada no meu quarto o dia todo, pensando em tudo o que tinha acontecido. Um dia, me cansei de ficar deprimida e decidi me divertir um pouco. De repente, decidi ir a um parque de diversões para ter uma descarga de adrenalina. Eu rapidamente arrumei minhas coisas e chamei um táxi. Uma vez no parque, percebi que eu nunca tinha andado de montanha-russa. Elas costumavam me assustar, mas agora eu estava pronta. Comprei um ticket e corajosamente entrei no carrinho. Você se lembra da primeira vez que foi nesse brinquedo? Você provavelmente fez o mesmo que eu, gritar e fechar os olhos. Mesmo assim, não me arrependi de fazer isso. Mas sabe o que aconteceu a seguir? No dia seguinte, todos os portais de notícias da internet estavam estampados com fotos do meu rosto apavorado. Claro, eu fiquei surpresa. Descobri que o paparazzi cumpriu sua promessa e continuou me seguindo. Ele me viu andando na montanha-russa e tirou algumas fotos minhas. Naturalmente, naquele momento, eu estava horrível. Fiquei furiosa com o Anthony. No entanto, aquelas fotos viralizaram de repente e fizeram as pessoas voltarem a falar de mim. Meus fãs começaram a me enviar mensagens novamente e a interagir com o meu conteúdo. Alguns dias depois disso, o Sr. Jackson me ligou. Ele disse que estava feliz por eu ter voltado. Ele estendeu meu contrato e me disse que estava preparando um grande show solo para mim. Tudo mudou tão rápido. Alguns dias antes, eu era praticamente uma Zé Ninguém. E agora, eu mal conseguia sair na rua sem ser reconhecida. Claro, eu estava em êxtase. Só que era um pouco desagradável que a fama tenha voltado para mim por causa de algo assim. Voltei a ensaiar e a me preparar para os shows. Certa manhã, enquanto eu estava correndo na esteira, de repente, ouvi um clique familiar. Será que aquele paparazzi havia invadido minha casa de novo? Só que, quando eu me virei, eu vi minha mãe. Ela estava tirando fotos minhas e sorrindo alegremente. "O que você está fazendo?" eu perguntei, surpresa. Ela disse que decidiu tirar algumas fotos minhas porque uma grande revista estava disposta a pagar um bom dinheiro por elas. Tudo bem que precisávamos de dinheiro, mas eu iria ganhá-lo cantando. Então, pedi para minha mãe não fazer isso de novo. No entanto, ela de repente ficou séria e me lembrou de quanto dinheiro ela havia gasto comigo quando eu era pequena. Eu não gostei nada disso, mas tive que concordar. Mamãe começou a vender meus segredinhos. Ela tirou fotos de mim nos momentos mais inesperados, quando eu estava dormindo, me maquiando ou praticando esportes. Ela disse que quanto mais escandalosas fossem as fotos, melhor elas venderiam. Ela até inventou uma história completa uma vez. Primeiro, eu deveria praticar esportes na beira da piscina, como se estivesse promovendo um estilo de vida saudável. Ao mesmo tempo, eu tinha que gravar um vídeo no celular. E então, desligar a câmera e começar a comer um hambúrguer gorduroso. Minha mãe estava fazendo fotos de tudo isso por trás de arbustos, e eu fingia não ter visto ela. Minha mãe vendeu essas fotos e vídeos por um bom dinheiro, e eles imediatamente se tornaram virais. No entanto, quase que imediatamente, alguém postou outras fotos. Elas mostravam minha mãe e eu nos preparando para aquela sessão de fotos encenada. Alguém descobriu nosso segredo. Consegue adivinhar quem? É claro, foi o Anthony, que se escondeu em nosso quintal e expôs nossas mentiras. As pessoas na internet começaram a me criticar imediatamente. Foi muito desagradável porque eu queria parecer uma pessoa boa e honesta aos olhos dos meus fãs. Mas agora, eles sabiam a verdade sobre mim. Acima de tudo, fiquei chateada com minha mãe e sua ideia idiota. Eu disse a ela que ela estava arruinando minha carreira, ao que minha mãe respondeu de repente que eu nunca teria uma carreira. Acontece que ela percebeu há muito tempo que eu não me tornaria uma cantora mundialmente famosa e decidiu apenas ganhar dinheiro comigo enquanto eu ainda era popular. "Você vai ganhar mais dinheiro com o hype do que com os shows", foi o que ela me disse. Foi terrível. Eu não queria ouvi-la. Minha própria mãe não acreditava em mim. Mas então, o Sr. Jackson ligou e me pediu para ir ao seu escritório imediatamente. Bem, então era isso. Meu produtor decidiu rescindir meu contrato. No entanto, quando eu cheguei lá, o Sr. Jackson me cumprimentou com um sorriso feliz e disse que minhas músicas dispararam. Eu era uma verdadeira estrela agora. Os ingressos para o meu show esgotaram em 1 minuto.
Ele decidiu mudar meu show para um lugar maior por causa disso. Ele me parabenizou pelo sucesso e disse que nunca duvidou de mim. Foi quando eu entendi tudo. Ninguém estava interessado em mim pelo meu talento. Tudo o que eles queriam era fofoca e mais fofoca. Essa é a única coisa que torna as pessoas populares. Esses pensamentos me deixaram muito triste. Tive vontade de desistir. Por alguns dias, fiquei deitada no meu quarto e não fiz nada. O dia do show finalmente chegou. A casa de shows estava quase explodindo. Eu vi o público por trás das cortinas e não conseguia acreditar que todas aquelas pessoas tinham vindo me ver. E a pior parte é que nenhuma delas ligava para como eu cantava. Todos tinham vindo ficar boquiabertos com a pessoa que sempre esteve no meio de algum escândalo discutido na internet. Por outro lado, se não fosse por essas fotos, a plateia estaria vazia. Então, ouvi um clique familiar de uma câmera atrás de mim. Era o Anthony de novo. Ele sorriu e disse: "Você deve sua popularidade a mim." Ele sugeriu que trabalhássemos juntos. O Anthony inventaria algumas histórias escandalosas e vazaria as fotos na internet. Tudo isso me ajudaria a ser ainda mais popular. Em primeiro lugar, você deveria processar sua mãe. Seus fãs vão gostar. E em 6 meses, você já estará se apresentando em um estádio, disse ele alegremente. Isso já estava indo longe demais. Será que essa é realmente a única maneira de se tornar popular? O que devo fazer agora? Afinal, não quero me rebaixar e me meter em escândalos baratos. Mesmo assim, eu também quero muito me tornar uma cantora famosa. Será que uma coisa é impossível sem a outra? Escreva nos comentários. Você acha que eu tenho chance de ficar famosa e permanecer fiel a mim mesma?